Olá pessoal, então vou ser bem rápida porque esse tipo de vídeo que eu vou fazer hoje não é o tipo do meu nicho, do meu canal, mas eu pensei por que não gravar, porque foi tipos de vídeo como esse que me ajudou a acender a luzinha da descoberta do autismo no meu filho. Então, pessoal, eu tô gravando isso aqui mais para poder ter uma troca de experiência, tá? Quem tiver nessa caminhada já há alguns anos, de repente eu possa falar alguma coisa que não se encaixe no seu caso ou do outro, até mesmo porque nós sabemos que cada autismo é diferente, né? Então aqui eu vou trocar um pouquinho da minha experiência, como foi a descoberta como eu descobri o autismo no meu filho, as condições, né, de diferença que eu percebi nele para poder ajudar outras pessoas também. Então é mais para uma troca de experiência mesmo, pessoal, tá bom? Eu só peço a você, se você entrar nesse vídeo agora, viu que esse assunto não é para você diretamente, mas que você não saia sem deixar a sua curtida. Se você conhecer outra pessoa, você compartilha, porque assim, pessoal, você dando essa curtida, você ajuda ao YouTube a entregar esse assunto e chegar em outras famílias que de repente esse assunto vai servir. Como na época, outras pessoas curtiram, comentaram o vídeo de outras pessoas e eu acabei assistindo. Tá bom, pessoal? Então vamos embora lá pro vídeo. Eu vou falar aqui o que é autismo. Eu sei que tem pessoas que de repente já sabem o que é, mas de repente tem pessoas também que não sabem. Como eu na época, eu não tinha conhecimento. Eu já tinha escutado falar, mas eu não tinha o conhecimento. Então o que é o autismo? É a dificuldade de desenvolvimento do cérebro com comportamento com pessoas e ambiente. Então cada autista, por isso que tem suporte, né? Nível 1, nível 2, nível 3, porque cada um reage diferente. Então, pessoal, vou começar pela gestação, que é muita dúvida, né? Hoje ainda tem dúvida de como surge o autismo. Eu, na minha gestação, a minha gestação foi normal. Ele nasceu de 9 meses, com 37 semanas certinho, né? Tava completando 9 meses. Eu tive uma intercorrência no meio da gestação, mas nada que viesse a justificar o autismo, porque o autismo não tem a justificativa ainda, né? Eu tive problema de placenta, descolamento de placenta, no período de quando eu estava entrando no 4º mês. Então tive que me ausentar do meu trabalho e ficar de repouso, né? Até praticamente ele nascer. E foi assim, só essa intercorrência. O restante, a gestação correu normal. O parto dele também foi normal, não tive intercorrência nenhum na hora de tê-lo, entendeu? Então, não venha ter justificativa na minha gestação, né? Gestação normal, tive ele normal, nasceu, viemos para casa, de um mês até os 9 meses dele, tudo dentro do padrão, nada fugia fora do padrão, né? Tudo certinho. Claro que agora, eu ciente, eu poderia ter observado algumas coisas durante ele recém-nascido, só que era tão pequenos detalhes que eu não percebi, né? Como eu vim saber agora, depois, né, de estar me aprofundando, a amamentação. Quando você está amamentando o seu filho, geralmente o filho, né, o bebezinho tem aquela troca de olhar com a mãe, conforme vai crescendo, faz carinho, né? Então, essa parte realmente passou despercebido. Eu não observei esse detalhe. Depois, sim, eu fui pegar algumas fotos, alguns vídeos, né, que a gente faz quando é pequenininho. Observei sim que tinha essa falta de olhar, né? Mas, para mim, naquele momento, que ele era recém-nascido, tá tudo bem, nada fugiu do padrão. Mas já é uma coisinha que você, mãe,
pode ir já observando. Isso não quer dizer que todas as crianças que não, naquele momento não estejam mamando e te olhando seja autista, tá, pessoal? É isso que eu quero esclarecer, não quero botar dúvida. Então, isso é uma maneira de já você observando, né? Como é que tá o crescimento do seu bebê. Não ficar neurótica, mas acompanhar. Que na época eu não acompanhei esse detalhe dele recém-nascido. Então, passou os 9 meses, né? Aí fez 10, 11 meses, um ano, tá tudo bem, agindo como todas as crianças agem, até mesmo porque eu já sou mãe de 2, né? Hoje em dia sou um adulto, então pra mim tava tudo certo, porque eu já tinha passado por aquilo ali e estava caminhando certinho, né? As brincadeiras, a boboação de boca, né? Os babuceios deles, então tava indo normal. Brincar, a gente chamava, olhava, batia a palminha, né? Até com uma consulta dele com 1 aninho, a pediatra que acompanhou a minha gestação perguntou assim: mãe, tá tudo bem? Como é que tá o desenvolvimento dele? Fui explicando, falou assim: mãe, ele já aponta? Então, na minha época, dos meus 2 filhos, né? Que um tem 27 anos, o outro tem 18 agora. Nenhuma pediatra nunca tinha me feito uma pergunta dessa, né? Se ele apontava. Parei assim, eu falei, nem observei se ele apontava ou não, que eu falei, como é o caçulinha, então às vezes ele já tava com tudo na mão, era água, era mamadeira, era chupeta, tava com tudo na mão, então realmente eu não observei isso. Mas naquele momento ali, falei, tá. Ela falou, então tá tudo bem com ele, vim pra casa. Foi se passando os tempos e ele foi crescendo. Então, já andava normal. Quando ele estava com 1 ano e 3 meses, que já estava já bem independente, dando aqueles passinhos, brincando, foi aí que surgiu, que seria um dos sinais, mas, como eu falei, eu não tinha o conhecimento do autismo. Eu achei que era normal. Às vezes ele estava paradinho vendo desenho, né? Esses desenhos Baby Shark, Galinha Pitadinha. Ele estava paradinho ali olhando na frente da televisão. A gente chamava ele pelo nome. E em nenhum momento ele sequer olhava. Ele estava ali concentrado, olhando o desenho dele. Aí eu e o pai dele falaram, lá como é que ele fica, nem dá confiança. Então aquilo ali, pra gente, ele estava concentrado no desenho dele. Mas já era um sinal. Então aí já começou não acender a luz ainda, porque eu achava normal. Mas as palavrinhas, né? Saiva mamar, papá, tava indo, caminhando, né? Como eu falei, ele ia andando, a gente chamava e ele não olhava. Tava sempre foi uma criança muito calma, nunca foi chorona, né? Muito calminho, tava de barriguinha cheia, ficava sentadinha ali no cantinho, não dava trabalho, né? Então aquilo ali eu já falava que ele era diferente por conta dos irmãos, né? Porque tava com fome e chorava. Se tinha feito xixi, chorava. Tinha feito cocô, chorava, né? Ele não. Ele foi observando que se ele passava a hora de dar mamar, tava ele ali quietinho. Se tivesse feito cocô, ele não chorava. Então, mas eu achava que ele era uma criança calma, né? Então eu achava que ele era uma criança calma na hora de brincar, ele balançava muito as mãozinhas, os pezinhos. É coisa que realmente os bebezinhos, né, de 6, 8 meses, 1 ano, faz. Então, essa parte assim, eu ainda estava despreocupada. Só que, aonde eu vou falar, onde chegou o momento de eu começar a vir desconfiar que tinha algo diferente com o meu filho, o Enzo Rafael. Ele, com 1 ano e 6 meses, ele já não evoluía as palavras.
que está acontecendo? A fala dele foi diminuindo. A fala de bebê, né? Porque 1 ano e 6 meses a criança ainda não fala tanto. Então foi diminuindo. Só que a fala no momento não é uma coisa que a gente se preocupe diretamente com o autismo, né? Porque a fala tem aquele negócio, como eu levei ele no médico e falei, né? Que ele falava pouquinhas coisas e quase não falava. Aí o médico falou: mãe, espera um pouquinho, é da idade, né? Então fomos esperando. Mas já tinha esse ponto, a fala, né? O que ele teria que já tá falando bastante coisinhas com 1 ano e 6 meses, ele já não estava falando quase nada. E outra coisa, a gente observava que ele não dormia à noite. Bom, até hoje ele não dorme à noite, pessoal. Eu vejo a madrugada passar todinho. Então, ele não dormia, mas dormia bem durante o dia. Também relatei essa questão do sono ao pediatra. Ele falou assim: mãe, olha o que o pediatra falou assim para mim. Como é que é o sono dele, mesmo quando seja de dia? É tranquilo, se mexe muito, né? Senta, levanta, chora, é aquele sono inquieto? Eu falei: não, ele realmente, quando ele deita para dormir, ele dorme. Ele não é imperativo, né? Mas em nenhum momento foi tocado no autismo, ele não é imperativo. É dele mesmo, a senhora vai fazendo uma rotina com ele, que vai dar tudo certo. Então, pessoal, depois desses relatos do médico que estava tudo bem, estava tudo certo, mas a gente também tem aquele instinto, né, materno, que alguma coisa lá dentro estava dizendo, alguma coisa ele é diferente. Né? Eu não estava sabendo o que, eu não tinha informação suficiente, né? Com 1 ano e 6 meses ele ainda não tinha parado, pelo contrário, aí que ele evoluiu mais, com os movimentos da mão, o pezinho dele ficava mexendo assim, parecendo uns helicópteros que não parava de jeito nenhum. Também ele tem uma posição também, de hoje, eu sei que é por conta do autismo, né? Que como a criança vai engatinhar, que para assim de 4 assim para engatear, ele dá aquela paradinha, levanta uma perna e fica travando para frente e para trás. Soa, depois para e ele volta ao normal. Então ele já fazia isso. Falei com meu esposo, pessoal, algo diferente com o nosso filho. Então, quando a gente comenta, né? Até então eu comentava só entre eu e ele. Nada, mano, tá normal, né? Coisa da sua cabeça. Só que não, pessoal, eu tinha certeza que tinha algo diferente com ele. Então por isso que eu falo pra vocês, pessoal, quem puder compartilhar esse vídeo, curtir, para chegar a pessoas que realmente naquele momento estava com dúvida como eu. Não é nenhum vídeo profissional, é um relato de mãe, né? É fato que aconteceu comigo, mas pode vir ajudar. Que é aonde que eu vou falar pra vocês. Eu sempre assisti o YouTube, sempre assisti vídeo, sempre fui inscrita em vários canais. Então, parecia até que o YouTube já estava entendendo, que já estava entregando esse tipo de vídeo de autismo. Sim, aí parei, abri um dos vídeos. Exatamente aquela mãe falou exatamente o que eu precisava escutar e que estava sendo idêntico com o meu filho, entendeu? Só que eu não parei só nesse vídeo, né? Só é aquilo, aí sim acendeu a luzinha que poderia ser autismo do meu filho. Aí eu fui vendo mais vídeo, até que eu mesmo, né, resumi o laudo dele. Eu falei, ele tem autismo. Por todas as características de vários vídeos que eu vi, depois fui realmente ver vídeos de profissionais, né, da área falando sobre, eu fechei o laudo. Só que, nesse momento, eu estava num momento da minha vida tão sensível, né, até mesmo porque eu estava saindo do trabalho, né, para poder ficar com ele, que naquele momento ainda não tinha encontrado alguém de confiança, né, para deixar ele para me voltar a trabalhar.
Já tinha inscrito ele na creche. Só que naquele momento eu estava passando por um período muito delicado. Porque eu tinha. Foi 2020, né? 2020, começo de 2020, janeiro, que ele nasceu em 2018. No começo de 2020, em janeiro, eu perdi minha casa própria por conta da chuva aqui do Rio de Janeiro. Foi em janeiro isso. Então eu vim na metade de 2020 passando por esse processo de desconfiança de algo diferente com meu filho. Então em janeiro eu já estava nesse momento sensível, né? Porque a gente, fugindo um pouquinho do assunto, a gente trabalha tanto para sair do aluguel, como eu morei anos de aluguel e tive minha casa própria por uns 15 anos, mas agradeço a Deus por ele ter tido misericórdia com a minha vida e da minha família, né? Que a gente só perdeu a casa. Então, mas mesmo assim, a gente fica triste, né? Então eu estava num período tão sensível que eu já estava já tendo que ir morar na casa dos outros, né? E ainda tinha isso lá dentro da minha cabeça, martelando, né? O autismo dele. Aí eu peguei e falei com meu esposo, olha, janeiro agora, né? Já vai começar a acabar as férias, ele vai pra creche e eu volto a trabalhar e a gente constrói tudo de novo, né? Não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas construímos. Tá bom. Isso foi o meu pensamento. Quando chegou, foi janeiro, fevereiro, março. Quando chegou março, que ia começar, né? Já tinha ido na creche, levar a documentação dele. Chegou a história do vírus, né? Não pode falar o nome, né? Eu ainda estou começando com o meu canal, então não dá para mim ser banida antes de começar. Começou o vírus. E isso aí foi o que todo mundo viu, parou o mundo, né? Eu não tinha possibilidade de trabalhar, eu não tinha possibilidade de levar meu filho para consulta para saber o que realmente era. Só que nesse período, né, porque a gente ficou em casa, na quarentena, eu fui observando, né? Ele realmente, com um ano, já 10 meses, quase 2 anos, ele praticamente não falava mais nada, né? Os movimentos continuaram, né? E outra coisa que eu observei, que quando ele pegava os brinquedos que tinha rodinha, ele virava ao contrário para ficar rodando. Mas ele não pegava os brinquedos para colocar em fileiras, como muitos dizem que eles também fazem. Por isso que eu digo que pessoal, ver, tenha conhecimento, ver mais vídeos, informação, porque cada um tem a sua diferença. Eu, para tentar achar que era o autismo, eu fui pegando um pouquinho de cada um e fui observando. Mas mesmo assim era o meu achar. Eu tinha que ter ainda um laudo de um profissional, né? Então ele não enfileirava, mas ele continuava não olhar quando chamava. Realmente ele não sustentava o olhar, né? Ele não sustentava o olhar. E outra coisa, eu observei que ele começou, quando ele via vídeos de desenho, ele preferia os vídeos de inglês. Então, as palavras que ele pronunciava aos poucos, era tudo em inglês. Sim, pessoal. E hoje ele tem 5 anos. Até hoje ele pronuncia inglês muito bem, sem ter ido para a escola, né? Que a outra escola é outra parte do vídeo, tem até aí no canal. Então, quer dizer, ele sempre foi inteligente, com cores, com alfabeto. Com 2 anos ele já falava o alfabeto todinho. Ele sempre foi inteligente, pessoal. Então, o que acontece? Agora, né, no finalzinho agora de 2022, que as coisas começaram a se normalizar, eu consegui marcar a consulta para ele no SUS e fomos investigando com o profissional, né, o neuro, até que o final agora de dezembro, eles realmente deram o laudo do autismo, né, nível 1.
e passou as terapias, né, que ele precisa. Então, nisso, pessoal, é o que eu falo para vocês. Investiga, se você tem qualquer tipo de desconfiança, investiga, procure informação, porque isso ajuda muito a criança, né? Eu sei que para os pais, tipo assim, é a mesma coisa a palavra que quando eu fui entender do assunto, os pais falavam que passava por um luto, né? Eu não vi muito esse luto em mim, nesse sentido de luto, morreu um sonho. Não, tipo assim, a minha tristeza naquele momento era saber conforme ia ser o crescimento dele, como ia ser o desenvolvimento dele, entendeu? Nesse mundo que a gente sabe que é um mundo tão preconceituoso, com muita dificuldade, né? Para eles, e qualquer tipo de diferença. Então, a minha preocupação era essa. E a gente, como pai e mãe, aceitamos, né? Tivemos nosso sofrimento. Minha sorte, pessoal, que eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho um marido, um pai maravilhoso. Não tem, a gente fala assim que nós mães temos uma leoa dentro da gente, né? Ele tem, eu vou dizer, de um leão dentro dele, porque dá todo o suporte, toda a ajuda que uma mulher precisa, né? Uma mãe precisa. Então, quer dizer, eu tenho um suporte familiar, que é irmã, irmão, né? Sobrinhos que já são adultos. E isso me ajudou bastante. Porque eu que tive que me anular, né? Naquele momento eu pensei em voltar a trabalhar, né? Mas não poderia por conta do que estava acontecendo no mundo. Então eu achei que quando tudo melhorasse eu ia poder voltar. E a gente sabemos que não é assim, né? Quem é mãe e pai de crianças especiais, né? Dentro deles o autismo, não é tão fácil você voltar à sua vida normal, que eu acho que não volta, porque eles realmente precisam de um suporte de 24 horas, né? Então eu anulei meu sonho pessoal, né? Como mulher. E não me arrependo, claro, que o meu sonho agora é o sonho de ver ele bem, vivendo nesse mundo, né? Encarando um leão por dia. Por isso que eu falo para vocês, quanto mais rápido vocês tiver esse laudo, nessa certeza, vocês ajudam o filho de vocês, entendeu, pessoal? Porque o tratamento em si não é tão fácil, né? Nós sabemos que principalmente na rede do SUS, que é onde eu trato meu filho. Para vocês terem uma noção, eu peguei esse laudo dele novembro, né? Novembro. A neuro mandou eu voltar durante 6 meses. E aqui quem cuida disso é o sistema do SUS, da Clínica da Família, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. E até hoje, eu já estou próximo da consulta novamente da neuro, e até hoje não saiu as consultas de terapia, de psicólogo, né? Sabemos que pela rede particular também não é fácil nem barato, né? Então a gente espera a vaga, né? Da Clínica da Família. Então, isso é a questão também, né? Não é só a criança, você também se anula, como eu me anulei para poder tomar conta dele. E o meu esposo sacrificar para poder fazer as duas partes, que era trabalhando, eu e ele. Então, pessoal, como mãe, né, eu falo para vocês, dê o amor, o carinho, né, que isso ajuda bastante. Aqui ele se comunica no momento, a gente tem essa alegria dele falar mamãe, papai, né, dizer já tá com sede, se tá com fome, né. A única coisa que não conseguimos ainda é desfraudá-lo, ele ainda usa fralda, então há uma dificuldade também de inclusão no colégio por conta disso, né, e de outros motivos. Então eu espero ter ajudado a vocês um pouquinho da minha história, né, a você papai, a mamãe,
que tá passando por isso. Dizer que não desiste nunca, mesmo que os profissionais da medicina diz que não vai ser capaz, que não vai ser igual. Não, quem determina é aquele lá em cima, né? É onde eu entrego todos os dias o meu filho e eu tenho certeza que ele vai ser um grande homem nesse mundo, né? Então, tudo que eu tô fazendo, eu sei que sempre vai valer a pena, né? Ele interage sim um pouco com a gente, né? Do jeitinho dele. Também ele fala, né, aos pouquinho, que dá pra gente entender. E é isso, pessoal. É um dia de cada vez, né? Que a gente vai vendo. Tô aqui esperando a minha vez, que ele nem começou nenhuma terapia. Mas ele vive bem, ele tem a sensibilidade dele também, que é na audição, coisa muito alta, né? Ele bota a mãozinha no ouvido, né? Tem os movimentos repetitivos, mas a gente está conseguindo, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, ele desenvolver sem as terapias. Por isso a neuro falou que recomenda sim a gente colocar ele num colégio normal, que ele vai se dar super bem. Então, pessoal, eu falo para vocês, papai e mamãe de crianças especiais, não desistam. Nada, desiste de nada. Eu sei que tem hora que bate aquele medinho dentro, né, da gente, mas é assim, tá? Confia em Deus, que tudo vai dar certo, o nosso bebê vai ser uma boa criança nesse mundo, né? Que eles são tão carinhosos, prestativos. O meu gosta muito de carinho, como muitos falam, que tem alguns que não suportam muito toque, né? O meu não, por isso que eu falei, é cada um com a sua diferença. O meu ele deixa abraçar, gosta de beijo. E é isso, pessoal. É o que eu tenho no meu relato. Espero ter ajudado um pouquinho. Foi um vídeo só de fala, mas foi realmente a minha intenção para ajudar, tá bom? Então, vocês que chegou até aqui, eu agradeço. Vou convidar vocês a vir no meu canal, a conhecer o meu canal, que não é esse nicho, o canal não é sobre autismo. Claro que vocês vão ver ele às vezes no meu vídeo, porque ele faz parte da minha vida, mas eu convido vocês a fazer parte do meu cantinho, me acompanhar lá, que eu tô assim na saga dos 1.000 inscritos, as 4.000 horas. Hoje, né, antes era um passatempo para mim gravar o vídeo, né, como eu falei, que hoje em dia eu sou dona do lar, ajudar a passar o tempo, mas hoje eu também gostaria de ter uma meta de renda no YouTube, até mesmo que antes era a meta de conseguir a minha casa. Hoje a meta é conseguir os melhores tratamentos possível para ele. Então eu vou me empenhar bastante aqui para eu poder vir conseguir ajudar o meu esposo, que já trabalha também bastante, a gente conseguir oferecer o que ele realmente precisa para estar bem preparado nesse mundo. Então, pessoal, fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que é muito importante, e comentar. E se for pai, mãe, se você tiver também um filho, assim como eu, um autista, se você quiser comentar ele, a sua experiência no comentário, como é o seu filho, é bom que a gente troca um pouquinho de experiência, né? Que é como aquele negócio, nem todos são iguais. Então, pessoal, obrigado, tá? Mais uma vez, e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!